Obrigado por avisar. Então, pessoal, olha só. A primeira coisa que a gente tem que entender é saber o que é o nó, né? A gente já falou sobre o que é nó. Já falou sobre o que é o nó, né? Mas a lei de Kirchhoff a gente tem que entender bem mais. Então, é aquela mesma situação, na verdade, que a gente falou, né? Que um nó, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para escrever. Vou trocar de cor. Então, o nó seria esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Nessa malhazinha aqui. Tá? Então, nós temos aqui um circuito, temos dois nós nesse circuito. Aqui a gente não tem, ó. Aqui não é nó, tá, gente? Aqui é simplesmente um condutor que faz essa voltinha aqui e vem aqui para baixo, tá? Aqui é a mesma coisa, certo? Mas aqui sim a gente tem dois nós, então, onde se encontra mais do que um condutor, né? Nós temos, nesse caso, 3, mas pode ter mais, pode ter outros condutores aqui, né? A gente tem que fazer o cálculo de toda a análise de Kirchhoff aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente tem só esses aqui. Então, a gente já sabe, né, que a corrente que entra no nó tem que ser igual à soma do que sai do nó. Lembram, né? Então, aqui é a mesma coisa. Quer dizer o quê, gente? Aqui, por exemplo, né, eu posso colocar assim, ó, uma corrente que entra, né, aqui. Oh, minha seta tá horrível. Uma que sai para cá, né? Nossa. E outra que sai para cá. Certo? Isso daí, gente, ela sempre vai ser assim, tá? Nunca vai ter só correntes entrando, né? Nunca vai ter só correntes entrando aqui nesse nó. Ou só saindo também. O nó, ele não produz corrente, né? Mas sim, ele divide a corrente, tá? Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem que se ligar, tá? E em Kirchhoff, uma das coisas que a gente tem que se ligar também é que nós convencionamos a corrente, em que sentido ela vai andar, entendeu? Digamos assim, ó, se ela vai andar no sentido horário, tá? Ou se ela vai andar no sentido anti-horário, tá? Nós que vamos convencionar. O que eu digo para vocês assim, ó, para vocês já colocarem, não que seja... Eu posso ensinar desse jeito e outro professor pode ensinar de outro jeito, tá, gente? Não que seja obrigatório usar esse jeito. Mas sempre que vocês usarem o sentido horário, a corrente vai estar sendo positiva, tá? Então, eu prefiro que vocês façam essa convenção assim, tá? Opa, minha setinha aqui tá horrível, tá? E se ela estiver na corrente no sentido anti-horário, seria negativo. Então, assim, ó, no caso, o sentido, nesse caso desse circuito aqui, ó, que eu estou vendo aqui, lembra daquela vez que eu falei para vocês que existe o sentido real e o sentido convencional? Então, olhem só, gente, ela sai do negativo e vai para o positivo, tá, gente? E vai para o positivo. Então, quando a gente pode escolher esse sentido aqui, né? E por onde ela passar, ela vai ver que está com um sentido convencional, então, real, desculpa, né? Então, ela seria positivo. Quem que essa setinha vai encontrar quando chegar nessa fonte aqui, por exemplo? Um sinal de mais aqui, né? E o sinal de menos aqui em cima. Certo? Então, quer dizer que essa fonte aqui, para mim, ela é positiva, tá? Ela é positiva, essa fonte aqui para mim. Só que a gente está estudando esse pedacinho aqui, tá, gente? Esse pedacinho aqui. É um nó, na verdade. Né? Tudo bem. Esse pedacinho ali. Então, pessoal, aqui é positivo, tá? Sempre quando a gente for
trabalhar no sentido horário, positivo. No sentido anti-horário, negativo. Ok? Isso tem que estar na nossa mente, isso daí, tá? Mas é nós que convencionamos. Mas vocês lembram que a gente tem que entrar com uma corrente e sair com outra, no caso, né? E a gente não sabe aqui os valores. Então, a gente pode pegar e dizer também que essa corrente que está entrando no nó, vamos botar aqui, ela está nesse sentido. Tá? Nossa, mas eu tô ruim de desenho, hein? E essa daqui está nesse sentido. Esse nesse sentido. Como eu posso também pegar e dizer o contrário. A gente, eu posso dizer isso aqui pode estar nesse sentido, aqui pode estar vindo uma corrente, e aqui entrando outra corrente, mas ela tem que sair. Tá? Essas duas vão se somar e vai sair essa corrente. Então, isso também a gente tem que convencionar. Tá? Pode ser que elas não estejam certas, mas quando ela dá errado, simplesmente só se muda o sinal. Se ela der negativo, quer dizer que está errado. Se ela der positivo, quer dizer que está certo. Tá? Deixa eu só... Vou tirar um print daqui a pouquinho mais, tá, gente? Então, vejam só aqui, gente. Deixa eu pegar o mouse. Só para vocês terem uma ideia aqui. Então, a lei dos nós, tá? A corrente que passa em um nó nunca é perdida, né? Ela nunca é perdida. A somatória das correntes deve ser sempre igual. Então, quer dizer que ó, nesse modelinho aqui, ó, entrando nesse nó aqui, uma corrente 1 e também uma corrente 2. Está saindo, né, a setinha que mostra, está saindo no I4 e está saindo no I3. Tá? O somatório da corrente que entra em um nó é o mesmo somatório que sai do nó, certo? Então, como é que ficaria, no caso, uma equação com isso daqui, tá? Com essas informações que eu tenho aqui. Ó, I1 mais I2 é igual a I3 mais I4, tá? Se eu tivesse uma numeração aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma corrente de 5, tá? Digamos aqui, I1 seria 2 e I2 seria 3 amperes. Sairia aqui, de repente, 2 amperes aqui e 3 aqui, certo? Ou ao contrário, mas tem que sair o mesmo valor. Não pode sair nem mais, nem menos. Tá? Então, essa é uma lei, a gente tem que seguir esse caminho aí. Tá? Depois nós temos a lei das malhas, tá, gente? A lei das malhas, ela diz o quê? Ela indica que nós temos a utilização e conservação da energia, tá? Atenção, então, quando a gente fala em nó, a gente está analisando corrente. Quando a gente fala em malha, a gente está analisando a tensão, tá? Então, a conservação de energia, que quando percorremos uma malha, em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças do potencial é igual a zero. Tá? Então, vamos voltar aqui para cima. Olha só, eu pegar, vamos supor, uma tensão, uma malha, isso aqui, tá, gente? Esse quadradinho aqui, ó. Esse circuitinho fechado aqui, tá? Isso aqui é uma malha. Essa aqui é a malha 1, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a malha 1. Essa aqui é a malha 2. Tá? Nossa Senhora. Então, quer dizer que aqui, isso aqui forma uma malha. Todo esse quadradinho aqui. Tudo isso aqui forma uma malha. Certo? E a malha 2 é tudo isso aqui. Viram que ficou um no meio? Nós podemos montar nossas equações, esse do meio aqui, e vai ter que pegar os dois lados, tá? Depois nós vamos chegar mais adiante nessas informações aí, tá? Tudo isso aqui é uma malha, tá? Isso aqui é uma malha. Então, eu tenho aqui o R1,
Vamos botar que fosse o R1 aqui, digamos que fosse o R1. Nossa, tá bem feio isso. R1, o R2, o R3, o R4. Aqui eu tenho a fonte 1, a fonte 2. Então, a gente está com nomes diferentes depois, né? Vocês vão ver que está com nome diferente, mas é a mesma coisa. E tem uma fonte 1 e uma fonte 2, tá? Aqui também, eu tenho uma fonte 3, vamos supor, e a fonte 2 aqui também, que faz parte da mesma malha, tá? Então, isso aqui é uma malha e isso aqui é outra malha. A gente pode ter outras malhas, tá? Pode ter uma outra malha aqui com fonte, com resistor, tá? Nossa Senhora, resistor. Tá, gente? Então, a gente pode ter essas variáveis aí. Pode ter mais malhas, pode ter 4 malhas, pode ter 5 malhas, tá? Mas a gente não vai trabalhar com tantas malhas assim. Tá? Então, a malha 1, a malha 2 está dentro desse circuito. Quando falamos em malhas, a gente fala, então, de tensão. Ok? Deixa eu voltar aqui, então. É a conservação da energia, né? Das malhas. Quando percorremos uma malha, em um dado sentido, a soma algébrica é igual a 0. Tá? Então, quer dizer que as somas das tensões, né? A tensão em cada resistor aqui, ela vai zerando. Ela vai diminuindo, né? O valor da fonte. Então, quando chega aqui, de novo, ela já está 0. Tá? Ela zera. Então, a soma de tudo isso aqui é igual a 0. A lei das malhas. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Vamos ver que tá baixo. Importante é essa convenção aqui, tá, gente? Que vocês se liguem nessa convenção aí que é nós mesmos que colocamos o sentido depois, tá? Começou a sempre fazer por um lado, sempre vai fazer por aquele lado, não pode mudar depois, tá? Então, aqui tem uma leiturinha pra gente, que eu coloquei aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho como é que a gente vai fazer, então, para aplicar a lei das malhas, tá, gente? Então, devemos convencionar qual é o sentido positivo da corrente. Aquilo que eu falei para você, se é horário, se é anti-horário. Tá? Se eu colocar para o lado horário, eu prefiro que vocês coloquem sempre como positivo. Se colocar anti-horário, é negativo. Olha aqui, gente. Agora vocês me ajudam aqui. Se eu colocar... Deixa eu ver se ele vai descer aqui. Não vai. Vamos supor que aqui seja 6 volts, tá? Opa! Nossa Senhora! Não consigo escrever com esse negócio. Vamos supor que aqui seja 6 volts. 6 volts. Tá? E eu vou usar o sentido horário. Tá? Eu vou usar o sentido horário. Olha só, gente. Eu saio daqui, é o sentido real, né? 6 volts. Esse meu 6 volts aqui, o meu V aqui, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo? Positivo. Positivo. Porque a gente escolheu esse aqui horário, né? Agora vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é o sentido real, tá, gente? Esse aqui é o sentido real. Tá saindo do menos pro mais, tá? Olha só aqui agora, gente. Vou botar 6 volts aqui também, tá? Seis volts. Ele é positivo ou é negativo? Negativo. Negativo. Positivo, negativo. E aí? O que é isso aqui? Negativo por causa Negativo. do sentido dele. Negativo por quê? Porque ele está no sentido contrário aqui, né, gente? Nesse sentido aqui, é negativo.
certo? Então, nesse sentido aqui, ele é negativo. Mesmo estando aqui, ó, esse aqui menos, é igual o outro ali, ó, menos, também está no mesmo, só que o sentido real é esse aqui, né? Então, quer dizer que esse sentido real aqui vai mandar agora me dizer o que, que é os próximos passos. Tá? Então, tudo isso aqui é negativo, na verdade, né? Quando ele passa por aqui, ele pode ser positivo. Tá? Entendido essa parte aí? Alguém com alguma dúvida? Não? Grilinho? Não? Entendido? Entenderam, então, que esse sentido aqui é o sentido positivo, é o real. Quando estiver nesse sentido, sai daqui do real, né? E a corrente fazer esse sentido aqui, negativo. Ok? Certo. Ok. Então tá. Vamos indo. Opa, ficou um negócio aqui. A tensão poderá ser positiva ou negativa de acordo com o sentido que a corrente está passando no resistor. Então, é aquilo ali que a gente falou ali, ó. Conforme o sentido, né? Ele pode ser positivo ou negativo. Sempre vamos considerar que o valor da diferença de potencial em um resistor é dado por R vezes I. Quer dizer que tem um R e tem uma corrente, né? Então, esse aí vai ser feito, vamos supor, deixa eu ver se eu tenho aqui para explicar para vocês melhor. Ó, exemplo aqui, ó, nesse daqui. R1 vezes I. Esse aqui é o sentido da corrente, está sendo positivo, esse vai ser o valor da tensão, tá? Olha só, lembram que a corrente que entra no nó tem que ser igual à soma do que sai no nó. Quer dizer que está entrando uma corrente aqui e está saindo essas duas aqui, ó, tá? Então, isso aqui está entrando uma corrente aqui, entra outra aqui e sai uma aqui, tá? Para cá. Por isso que esse aqui está nessa situação aqui, ó. Isso a gente que vai escolher. Lembra que eu falei ali no começo? Nós que vamos escolher. Qual é o sentido dessa corrente? E no sentido real, então, iremos percorrer a malha, né? É o sentido real. Quando eu chego aqui, eu saio, vamos supor, desse ponto F. Quem que eu encontro aqui primeiro, quando eu saio daqui? O positivo, o R4. Então, ele vai ser R4 mais I1. Tá? E assim a gente vai fazendo todo o percurso. Ó. O E1, que seria o V1, né? Na verdade, ele é mais, porque ele é positivo, né? O circuito está no sentido, mais, sei lá, V1, sei lá qual é o valor dele. E aqui ele é mais também, né? R1 mais, ele é positivo, R1 vezes I1, positivo, vindo no mesmo sentido. Agora, quando chega aqui no R2, ele já não é mais, né? Olha aqui, ó, tem uma tensão vindo para cá, ó. Então, esse daqui, ó, faz a volta assim, né? Faz essa volta para cá, sentido real, está ao contrário das outras. Então, agora, o meu R2, ele é negativo. R2 é menos R2 vezes I1, I2, tá? E aqui também, a mesma coisa, ó. Vai sair daqui, só que ao contrário. Então, esse aqui também é negativo, certo? O sentido da corrente ficou ao contrário, tá? Então, como é que ele vai ficar formado ali? Essa equação aqui, ó. V, na verdade, né? A e B, porque está aqui os pontos aqui. Então, seria essa daqui a equação que vai ficar formada aqui através desses pontos. Depois, com numeração, fica mais fácil eu mostrar para vocês, tá, gente? Mas é bem... Tem que prestar bastante atenção, que é bem difícil essa parte aqui. Sempre vamos considerar que o valor da DDP é o valor do resistor. Tá, beleza. Se o sentido da corrente for o mesmo, sentido do percurso, se ele for positivo, e negativo se for o sentido contrário. Então, é isso aqui, ó. Se estiver no sentido contrário, né, do sentido
real aqui, no caso desse daqui, né? Ele vai ser negativo. Então, aqui, gente, tem aqui como é que eu substituí aquela partezinha, né? Então, o E1 é positivo, percorre o circuito no sentido horário. O R1 e o vezes RI1, né, é positivo, também percorre o circuito na mesma direção. O R2 e o I2, então, é negativo, estamos percorrendo sentido contrário, né, aquele sentido contrário. O E2 também é negativo, porque também está no sentido contrário, anti-horário, né? E depois o R3 é positivo e o I1 ele está junto lá, né? Então ele é positivo porque está no mesmo sentido. O R4 com o I1 é positivo porque está também percorrendo no mesmo sentido, tá? Mesmo sentido. Então, se a gente for fazer esses cálculos, né? Ele vai ficar com duas variáveis ali negativas. Porque eu tenho que diminuir esses valores para poder achar essas correntes e essas tensões, tá? E tudo isso é igual a zero. Então, por exemplo, 1 mais R1 vezes I1 menos R2 vezes I2 menos E2 mais R3 e I1 mais R4 vezes I1 é igual a zero. A soma de tudo isso ainda é igual a zero. Tá, gente? Mais ou menos até aí, gente? Estão entendendo mais ou menos aí? Mais ou menos. É uma confusãozinha, né? No começo até parece que vai, mas depois ele começa meio que confundir, né? Então, quais os passos, na verdade, que a gente consegue fazer essas equações, gente? Eu coloquei aqui para definir, né? O primeiro passo, sentido da corrente, tá? Sentido da corrente. É aquele lá do horário e anti-horário. O segundo passo é equacionar, então, os nós, tá? Nem a gente fez lá no primeiro. I1 mais I2 é igual a I3 mais I4, tá? Depois, desculpa, gente, definir o sentido da corrente é aquele que a gente bota a setinha lá no nó. Aquele que entra, qual é o que sai, tá? Essa setinha aqui, ó. Qual que entra aqui, tá? E qual que sai. Isso aqui que a gente tem que definir primeiro para depois fazer essa equaçãozinha aqui. Essa equação aqui, tá? Depois de fazer isso aí, daí vem o próximo passo, o terceiro passo. Então, é juntar as duas equações e calcular os valores. Daí é fazer a partezinha das malhas. E a gente junta todos os números, né? A equação do sistema deve ser igual ao número de incógnita. Então, no caso, quantas incógnitas a gente vai ter, né? Ó, 1, 2, 3. 3 incógnitas. Do outro lado, 1, 2, 3. São os números de incógnita, então, que a gente tem que descobrir depois os valores. Tá? Então, pessoal, não assim, eu não vou judiar muito de vocês hoje, tá? Não ficar tão maçante essa parte aí, ela é complicadinha. Eu vou deixar primeiro vocês fazerem a leitura, então, daquele lá no SAP. Tentarem fazer até domingo, né? Amanhã eu quero fazer um aulão com as duas turmas. Daí sim, daí eu vou pegar um exemplo desse aqui e a gente vai calcular juntos, tá? São mais difíceis do que aqueles que estão lá no SAPem, tá? E aqui a gente está usando duas fontes, duas malhas, e lá tem uma malhazinha só, é mais tranquilo de fazer, tá? Mas se vocês tirarem isso aqui de letra, vocês estão muito bem, tá? O importante é entender o sentido das malhas. Então, o sentido que vai percorrer aqui a corrente e aqui a lei do nó, né? O que vai entrar de corrente? Se ela vai entrar aqui, ela tem que sair aqui ou entrar mais uma aqui para poder só sair as duas ali. Aí é vocês que vão escolher, tá? Eu não posso chegar aqui e dizer que esse sentido ou aquele é tu, vai
vai calcular, tu vai achar a mesma resposta, tá? Pode mudar, daqui a pouco faz tudo aqui para um lado, ó, esse aqui entra aqui, sai aqui, sobe aqui, beleza? Daqui a pouco um vai lá e escolhe, aqui entra, que sai também, tá? Então, isso aí é vocês que vão escolher, não tem uma fórmula de dizer, não, tem que ser assim. A mesma coisa do sentido aqui, se vocês quiserem escolher diferente, aí o sentido é